Bacana. Bom, pessoal, muito bom dia a todo mundo que está aqui na sala e para quem vai entrar aí também, sejam bem-vindos, vai ficar gravado aí, então recebam as boas-vindas aqui mais uma vez da Cloud Target. Mais uma vez fazendo um webinar aqui para vocês, dessa vez falando sobre cibersegurança e falando um pouquinho diferente, né? Ao invés da gente falar de conteúdo técnico aqui, a gente trouxe um tema diferente. A gente vai falar de cibersegurança mais voltado para negócios, tá? O tema principal aqui é quanto custa não investir em cibersegurança, né? Acho que é um tema bastante relevante se a gente levar em consideração todas as movimentações que o mercado de cibersegurança vem fazendo nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, enfim, principalmente com o crescimento de uso de inteligência artificial, a gente vai tocar nesse ponto aqui também, acho que é bastante relevante. Já conheço algumas pessoas que estão aqui na live, já conheci pelo nome ali, mas vou me apresentar aqui para vocês. Então, muito prazer, pessoal. Meu nome é Daniel Faravelli, sou mais conhecido pelo sobrenome, então, para quem quiser me contatar aqui depois, fiquem à vontade para me chamar pelo sobrenome, né, de Faravelli. Hoje eu estou atuando como solution especialista de soluções em cibersegurança aqui na Cloud Target, e também como arquiteto de soluções, né, da parte de pré-venda aqui. Então, muitos dos clientes que talvez me conheçam são por causa de pré-venda, de projetos, de negócios que a gente vem fechando aqui dentro da Cloud Target, tá? A ideia aqui hoje, pessoal, é a gente falar um pouquinho, como eu comentei, de cibersegurança para negócio, né? E qual que é a principal diferença de um webinar quando a gente fala de negócio para um webinar técnico? Aqui eu não vou falar de soluções, de tecnologia, vai ter um pouco menos de linguajar técnico aqui, tá? Até para preparar vocês e setar as expectativas de todo mundo aí. É claro que quando a gente fala de cibersegurança dentro do universo de TI como um todo, a gente não pode ficar sem falar de tecnologia, sem falar um pouco do Technicase, porque a base ela é a mesma, né? A base consolidada ela é muito importante para qualquer assunto que a gente for falar. E sem o conhecimento, o pleno entendimento dessa base, muitas coisas a gente não consegue entender, tá bom? Mas a ideia é a gente falar aqui, principalmente, como a gente consegue entender o impacto real da segurança no negócio, né? Independente da vertical de segmento que você tem, independente do tamanho da sua organização, independente de qual cargo você ocupa, de qual posição você ocupa dentro da sua organização, é muito importante você ter esse tipo de conhecimento, e a nossa ideia aqui é trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. É claro que, pelo tempo que a gente tem aqui, uma live de uma hora e pouquinho, não dá para aprofundar em diversos temas, tá? Mas a ideia é passar um pouco de como a Cloud Target está olhando o mercado, se preparando, se posicionando frente ao mercado, frente às coisas que nós fazemos aqui, de serviços, de projetos, para que vocês conheçam um pouquinho mais da gente também e consigam refletir sobre o assunto, sobre o tema, e também disseminar esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento dentro das vossas organizações, tá? Então, quando a gente fala de cibersegurança para negócio, pessoal, deixa eu só mudar o slide aqui. Quando a gente fala de cibersegurança para negócio, é muito importante a gente pensar em qual é o problema real, né? Quando a gente fala de cyber para negócio, o principal problema talvez seja o custo de investir em cibersegurança, o budget que a gente tem, anual, que a gente tem separado para cibersegurança, para projetos, para compra de soluções, para compra de materiais, para contratação de pessoas, enfim, existem estratégias diferentes dentro do universo de cibersegurança para uma organização se consolidar nesse tema, né? Você pode ter uma equipe interna de cibersegurança, você pode ter uma equipe terceirizada, um parceiro contratado ou uma ferramenta SaaS, por exemplo, direto de um fabricante. Enfim, existem N estratégias. A ideia aqui não é dizer o que é certo e o que é errado. Cada estratégia ela é feita e é realizada dentro de cada organização de acordo com a necessidade, de acordo com algumas métricas que a gente também vai entender aqui, que precisam estar muito claras quando a gente vai definir a estratégia de cibersegurança dentro de uma empresa, tá? Então, trazendo o conceito aqui, o contexto do problema, né? O problema hoje não é investir, né? A gente tem um budget separado para a área de cibersegurança. Hoje, cibersegurança não fica só dentro de TI, cibersegurança já é discutida em mesas de board, em mesas de superintendência, presidência, tá? Justamente com essa tradução, o linguajar técnico sendo traduzido em risco, em compliance, em negócio de verdade. É um pouquinho do que a gente vai entender aqui também, tá? A gente tem uma frase aqui que é bem legal, né? O risco está na falta de visibilidade em decisões baseadas em suposição.
desmistificando um pouquinho do conceito de ferramentas, né? Hoje em dia não existe a melhor ferramenta, não existe a ferramenta que está mais preparada, né? Existem órgãos de pesquisa de mercado, Gartner está aí, Forrester está aí, outros órgãos estão aí para dizer quais são as ferramentas melhor posicionadas do ponto de vista técnico, de integrações, de estratégias, de usabilidade, enfim, de customizações, mas a melhor ferramenta para dentro da organização, de uma organização, é aquela que funciona e você consegue medir três principais coisas, né? Quais são os gaps e onde eles estão? Então, dentro do seu parque de soluções ali, dos seus ativos, do que você precisa proteger, das suas credenciais, dos seus dados sensíveis, quais são os gaps, né? Onde eles estão? O que você está protegido de verdade, né? O que está protegido de verdade dentro do seu ambiente, o que não está? E o que pode parar o seu negócio? O que é crítico que, se acontecer algum tipo de exploração de vulnerabilidade ou algum tipo de impacto em cima daquele ativo, se realmente pode parar o seu negócio ou não, tá? Então, aqui a gente vai desmistificar um pouquinho esse olhar de ferramenta, de falar sobre sobreposição de ferramentas, por exemplo, ou de contratação de soluções, porque em cibersegurança, eu entendo uma opinião minha aqui, que todo mundo bebe da mesma fonte, né? E a fonte, hoje em dia, são os atacantes. Então, quando um ataque ele acontece em uma determinada organização, em uma determinada região, através de alguma determinada vulnerabilidade, todo mundo aprende com aquele erro e todos os players, todos os fabricantes vão aprimorando ali as suas bases, as suas soluções, para que esse ataque, essa vulnerabilidade ou essa exploração, essa exposição, ela não aconteça novamente ou não cause o mesmo tipo de impacto, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente também que segurança ela não elimina o risco em sua totalidade, né? Ela só garante que esse risco ele tenha menos impacto e que a gente consiga responder isso no menor tempo possível, né? Justamente traduzindo aqui para a questão do impacto, tá bom? Então a gente pode tirar algumas considerações aqui que o problema não é investimento. Investimento todo mundo tem para fazer, seja ele pequeno, médio ou grande, tá? E a ferramenta certa também não existe. A ferramenta certa é aquela que funciona para o seu ambiente e você consegue medir quais são os gaps e onde eles estão, o que está protegido de verdade dentro do seu ambiente e se o que está protegido ele pode parar o negócio, definir o que é crítico ou não, tá bom? E falando sobre impacto no negócio, quando acontece esse tipo de incidente, esse tipo de impacto, não é um problema técnico, né? De novo, trazendo a questão de que a ferramenta que você tem hoje não é o problema, mas o problema, sim, é do negócio, principalmente quando a gente não tem metodologia, pessoal. Quando acontece um incidente, é muito mais importante que a gente tenha uma metodologia para responder aquele incidente do que uma ferramenta que vai talvez mitigar, que seja vendida aí como mitigadora de 100% dos problemas, tá? Eu sempre uso o exemplo de que a gente não pode deixar acontecer aquele famoso barata voa, né? Quando acontece um incidente crítico. Cada analista toma uma ação, cada pessoa faz o que acha que deve ser feito, cada solução posicionada ali de maneira individual tem os seus gaps e tem as suas integrações. A gente vai falar um pouquinho de plataforma, de solução aqui também, mas o principal impacto no negócio é justamente sobre a metodologia, sobre o que a gente precisa fazer quando acontece um incidente, né? Tem que ter isso documentado, um plano de continuidade de negócio, um plano de resposta a incidentes, para a gente saber o que tem que fazer, alguém tem que liderar isso, senão todo mundo faz o que quer, e aí a resposta ela pode ser muito mais lenta, muito mais demorada, sem precisão na resposta, e aí o impacto ele pode ser gigantesco, tá? Aqui tem alguns exemplos de impacto, né? Como, por exemplo, uma operação parada, uma perda real ali de receita, dados expostos, e aí abre margem para N coisas que o atacante pode fazer aqui com dados expostos, e principalmente reputação comprometida, né? Eu acredito aqui que ninguém gostaria de ter a sua empresa como CNPJ, seja você dono ou seja você qualquer outro tipo de cargo dentro da empresa, que você não gostaria de ter a sua empresa com uma reputação comprometida, que os seus clientes e os seus fornecedores parem de ter a confiança que eles têm em você como empresa hoje, ou que o seu concorrente tenha vantagens competitivas no mercado por conta de um ataque que aconteceu, de uma exposição que aconteceu. Então, a perda de confiança e a perda de reputação no mercado são os principais problemas hoje quando a gente fala de impacto de cibersegurança no negócio, né? Claro, o impacto financeiro, né? A perda de receita ela acontece direta e indiretamente na maioria dos casos, tá? Então, a gente pode concluir aqui que o maior custo é o que não aparece no orçamento, né? A gente tem
um orçamento separado anual ali para gastar em cibersegurança, e muita gente acha que cibersegurança é caro, não, porque aqui eu vou gastar, muito pelo contrário, a gente está investindo, porque o maior custo que vai acontecer é justamente se um ataque acontecer, e na verdade eu vou até corrigir a minha própria fala aqui, não é mais se um ataque acontecer, é quando um ataque acontecer, qual vai ser esse custo? A gente consegue medir isso? Aí a gente entra em temas como ROI, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, tá? Mas aqui é para dar contexto para vocês. Então, o maior custo é o que não aparece no orçamento, pessoal. O maior custo é aquele que a gente vai gastar de maneira reativa, quando a gente tiver que responder a um alerta crítico, a um incidente crítico que parou a nossa operação, que está tendo perda de receita, ou que está tendo dados vazados, por exemplo, ou que a nossa reputação está sendo comprometida de alguma maneira, tá? E aí, independente de fórmulas matemáticas aqui, ou matemágicas, né, como eu gosto de brincar também, é muito factível a gente conseguir pensar que o custo de um incidente sendo respondido, ele realmente é muito maior do que o custo de uma operação de segurança consolidada, seja ela com ferramentas, seja ela com pessoas, seja ela com tecnologia, seja ela com metodologia e estratégia, tá? Então, por mais custoso que seja montar uma operação de segurança, garantir segurança para todos os ativos críticos, garantir segurança para aquilo que realmente é importante para a sua organização, o custo de um incidente ele é muito maior. Tá? Eu não vou entrar em detalhes numéricos aqui com vocês, eu imagino que todo mundo aqui tenha essa dimensão, tá? De que um incidente respondido ele é muito mais caro do que um incidente prevenido, né? Para o negócio em si. Talvez até em equações monetárias aqui, talvez o investimento em cibersegurança prévio, ele até pareça ser mais, vou usar a palavra caro aqui, ele até pareça ser mais caro ou mais custoso a curto prazo, tá? Mas é justamente o que a gente não consegue medir que a gente tem que começar a ter valor percebido em cima disso, né? E qual que é o fator que muda tudo nesse cenário, pessoal? O tempo, né? O tempo ele é um dos pilares, um dos principais pilares quando a gente fala em cibersegurança hoje em dia, né? Principalmente com o crescimento da IA generativa, o uso de IA tanto para ataques quanto para defesas, o tempo ele é o KPI ali principal, né? E dentro desse KPI do tempo existem diversos outros KPIs que a gente consegue medir, tá bom? Mas de fato o problema não é o ataque, porque como eu disse, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Não é mais se eu for atacado, é quando eu for atacado. Então eu preciso estar preparado para isso. Quando eu for atacado, o impacto ele vai ser muito grande. Ou quando eu for atacado, o impacto ele vai ser menor, porque eu já tenho medidas de restrições aqui internamente, tá? Então o problema não é o ataque, e sim o tempo de reação. E voltando no assunto aqui da metodologia, né? O tempo de reação está muito ligado à metodologia dessa reação. O que eu faço para responder? Quais são os papéis e responsabilidades de cada pessoa dentro da organização? Se eu tenho um parceiro de cibersegurança, se eu tenho uma operação interna, se eu tenho uma solução que funciona sozinha, se eu tenho uma IA que controla alguma coisa, por exemplo, trazendo atualidade para o contexto aqui, o que cada uma dessas pessoas ou desses ativos, desses recursos vão fazer para mitigar aquela ameaça no menor tempo possível, né? Cada uma com o seu papel, nenhuma atropelando a outra, nenhuma tomando decisões ali sem estratégia ou que não estão documentadas, por exemplo. Por isso que documentação é extremamente importante dentro de processos de TI, principalmente voltado à cibersegurança, infraestrutura, para que todas as pessoas responsáveis pelo ambiente possam conhecer o ambiente no detalhe, saber o que é crítico, saber o que pode ser impactado e o que deve ser feito no dia a dia ali, né? Então, quando a gente fala de tempo, aqui o tempo para detectar é muito importante, existem métricas específicas para isso. O tempo para entender, ele é implícito, mas ele existe, justamente para que a nossa resposta ela seja o mais efetivo possível, mais efetiva possível, né? Então, o tempo de detecção hoje, normalmente ferramentas já fazem de maneira controlada isso, e com o IA isso está muito mais fácil. Então, a gente está trabalhando aqui com talvez segundos para a detecção de uma ameaça, né? Quando a gente fala de detecção, é só o fato da gente saber que algo está acontecendo, é o famoso evento que virou incidente agora, né? Então, esse processo de detectar que uma anomalia está dentro do ambiente, ele já é muito rápido hoje em dia, né? Quando a gente tem soluções bem posicionadas, ambientes documentados, e a gente consegue ter visibilidade, que é um assunto que a gente já falou aqui também, sobre o todo, né? Sobre a nossa organização como um todo, tá bom? O tempo para entender, ele vai muito do analista, do consultor, da pessoa que está por trás ali da operação.
né? Por quê? Porque aquela pessoa precisa saber o que está acontecendo de fato, né? A ferramenta detecta e cospe um monte de informação ali para uma outra ferramenta, ou para uma inteligência artificial, ou para uma pessoa que está ali respondendo um alerta, um incidente, né? E esse tempo ele é crucial. Como é que a gente consegue reduzir esse tempo, pessoal? Principalmente com inteligência artificial hoje, a gente consegue correlacionar informações muito mais rápido. Então a informação ela já chega, vou usar um termo aqui, mastigada para o analista. Então fica mais fácil de engolir nesse caso, tá? Então o tempo para entender ele também é muito crucial, justamente para que o tempo de resposta no final ele seja adequado ao que o board da empresa ali definiu como tempo que ela, o famoso apetite a risco, né? Como o tempo em que ela está disposta a correr aquele risco, tá bom? A gente precisa ter ciência desse tempo, tá? Hoje existem algumas métricas que a maioria das empresas utilizam, mas não é uma via de regra, depende muito do tamanho do ambiente, da complexidade do ambiente, da criticidade de cada ambiente, tá? Tem ambientes que podem ficar parados por mais de uma hora, tem ambientes que podem ficar parados por apenas alguns segundos, alguns minutos. Isso tem que ser adaptado para o linguajar técnico de cibersegurança, para que o time técnico de cibersegurança consiga traduzir as informações técnicas e levar isso para o board a fim de refinar isso sempre que possível, né? Então, como que um decisor de cibersegurança hoje em uma empresa que participa de uma mesa de um board, por exemplo, como que ele define esse tempo de resposta? Como que eu defino se a minha operação pode ficar parada ou não por X tempo? Tudo isso entra soluções, entra equipe, entra dinheiro, tem um monte de coisas para a gente pensar aí, tá? E aí a gente tem uma outra frase aqui embaixo que é muito verdadeira, né? O prejuízo ele cresce enquanto você não sabe o que está acontecendo, né? Muito ligado aqui ao que a gente falou do tempo para entender o incidente, né? Então, quanto mais tempo a gente demorar para entender, e aí não estou falando só de ferramentas, só de soluções, mas também de capacidade pessoal mesmo, né? De experiência, enfim, com resposta a incidentes. O prejuízo cresce. Imagina que a gente tenha um ataque. Eu tenho alguns cenários aqui no slide, mas imagina que a gente tenha um ataque em um sistema onde a produção de um produto físico ela é a fonte de receita principal de uma organização, né? Então, quando a gente tem um tipo de ataque que ele para alguma operação física, automaticamente a gente tem a perda dessa receita. E o tempo que isso fica parado, a gente deduz que X produtos em número, né, quantitativo, ele deixou de ser fabricado e deixou de ser vendido. Então, essa é a conta mais simples que a gente pode fazer para a gente ter uma noção, por exemplo, de qual é o impacto financeiro de um incidente, quando o assunto aqui é produtos físicos, né? Então, em X tempo, eu construo X produtos físicos e eu consigo vender esses produtos físicos pelo preço unitário desse produto. Em determinado momento, a minha operação parou, ficou tanto tempo parada, logo eu deixei de produzir tantos produtos e deixei de vender tantos produtos. Isso é a conta mais simples que a gente pode fazer, né? Se a gente tiver que falar aqui de fórmulas matemáticas para fazer esse tipo de conta, que não é uma verdade absoluta, tá? O impacto ele é muito maior, porque a gente vai ter custo com o que a gente deixou de produzir, com o que a gente deixou de vender, a gente vai ter custo com o maquinário, a gente vai ter custo com uma operação de segurança para fazer esse trabalho reativo, que é muito mais caro, e o tempo para isso acontecer de maneira reativa também é muito mais longo, é muito mais demorado do que fazer isso de maneira preventiva ou proativa, né? E aí é onde a gente consegue talvez justificar um pouquinho do valor de cibersegurança para o negócio, né? Que não é custo, e sim investimento. Custo é o que você deixou de ter quando o incidente acontece. Investimento é o que você fez para evitar que o incidente aconteça ou para mitigar o impacto dele no menor tempo possível. Então você deixou de gastar mais com cibersegurança, gastando com cibersegurança de maneira preventiva, tá? Então é uma maneira da gente pensar aí também. Isso tudo funciona para vocês refletirem, tá, pessoal? Nada do que eu disser aqui é uma verdade absoluta, tá? Esse universo de TI, cibersegurança, como eu falei, ele é muito individual. Cada empresa, cada organização tem uma estratégia, tem criticidades específicas, tem ambientes diferentes. Então, essa conta, essa maneira de pensar, ela não funciona exatamente igual para todos, tá? Ela é um princípio, ela é uma forma como a gente consegue traduzir dados técnicos para o negócio para ajudar a fazer uma conta que é muito mais complexa, né?
Como eu falei, aqui a gente tem um case prático, né? Então, aqui a gente está falando do mesmo ataque, mas com resultados diferentes, né? A gente trouxe um case fictício aqui para tentar exemplificar para você da melhor maneira, tá? Então, a gente tem a empresa A e a empresa B. Enquanto a empresa A, ela detecta o incidente em alguns minutos, ela realiza uma análise manual desse incidente, ou seja, tem uma pessoa ali por trás conduzindo N soluções de segurança, N ferramentas, procurando qual que é a palavra certa para usar aqui? Procurando informações, evidências ali do que aconteceu, para cruzar isso mentalmente, de uma maneira cognitiva, utilizando o cérebro mesmo da pessoa. Tem uma visão individual de alertas, né? Então, o incidente acontece aqui, ela vai demorar mais para entender, ou até não vai conseguir entender que aquele incidente ele tem um histórico passado, ele tem algo relacionado com ele. Com isso, a gente tem uma operação de produção ali impactada, seja essa produção física ou lógica, tá? E às vezes a gente pode demorar dias para responder um alerta e estabilizar a operação que está parada, ou até mais tempo, tá? A gente tem alguns cases públicos aí ao redor do mundo que ficaram semanas, meses, até anos para restaurar e estabilizar o que era antes do incidente ter acontecido, tá? Na empresa B, a gente tem alguns cenários que são muito parecidos, mas com pequenos diferenciais. Então, o mesmo caso, a empresa também detecta em minutos, porque hoje em dia as soluções já conseguem detectar alertas, incidentes, anomalias de maneira muito rápida, mas ela já usa ali uma correlação automática, seja por uma ferramenta diferente, ou uma plataforma, ou porque, enfim, tem uma inteligência artificial rodando ali que cruza automaticamente todos esses dados. A pessoa, o analista, ele tem visão do todo. Isso é muito importante, pessoal. Quando a gente fala de caminho do ataque, né? Qual foi o caminho que o ataque percorreu até chegar nesse ponto crítico? A gente consegue ter essa visão do todo e a gente consegue chegar na causa raiz do problema. A gente não vai mitigar simplesmente aonde o incidente aconteceu, mas lá na raiz de onde ele entrou, a porta de entrada, né, o famoso backdoor ali, ó, a porta dos fundos, né, a gente consegue chegar nesse nível de detalhe quando a gente tem visão do todo. E para a gente ter visão do todo, a gente fala do conceito de plataformas, que eu vou abordar aqui com vocês nos próximos slides também, tá? A operação aqui, ela também foi impactada nesse cenário B, tá? Aqui, para desmistificar o conceito de que segurança impede um incidente de acontecer, tá bom? Em alguns casos, sim, a gente consegue impedir incidentes mais básicos, mais clichês no mercado, tá? Mas incidentes mais complexos a gente normalmente não consegue evitar com que ele aconteça. O que a gente consegue evitar é que a gente tenha perdas significativas. A gente consegue reduzir o tempo, a gente consegue mitigar mais rápido, a gente consegue criar mecanismos e executar ações de maneira muito mais rápida para mitigar o impacto daquele risco, ou daquela exploração, ou daquela vulnerabilidade, ou, enfim, daquele ativo crítico, tá? E a resolução normalmente acontece no mesmo dia ali, em alguns casos em poucas horas, ou até então em poucos minutos, né? A depender de N fatores aqui, incluindo o tempo e as soluções, as tecnologias que a gente tem, tá? Então aqui, para vocês verem, né? O ataque ele foi o mesmo, mas o prejuízo, não. A empresa A ela teve muito mais prejuízo do que a empresa B. Por quê? Porque alguns conceitos básicos de cibersegurança não são desenhados, respeitados, escritos, aprovados e executados, tá? O fator solução e ferramenta aqui, ele existe, mas ele é um fator menor, tá bom? Mas principalmente sobre se atualizar em cibersegurança, pessoal. Esse é um tema que eu gostaria de trazer aqui para vocês. A gente precisa se atualizar, não só a nível de tecnologia ou estudar cada vez mais, mas e sim começar a utilizar a IA na prática, né? A gente vê aí que os atacantes estão usando de fato IA. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que eu gosto de dizer em alguns treinamentos, algumas palestras que eu faço, que é que antigamente, num passado um pouco mais distante, os atacantes eles utilizavam os ataques pulverizados, né? Ou seja, eles atacavam o máximo de coisas possíveis e qualquer coisa que ele conseguia, por menor que seja, já era lucro para ele, né? E aí ele conseguia depois executar explorações e seguir o caminho do ataque que a gente comentou aqui até o final. No passado mais recente, esses ataques começaram a ficar direcionados, tá? Então, o atacante ele não pulverizava tudo e qualquer coisa era lucro. Ele já ia direcionado, o impacto era muito maior, mas o trabalho dele também era muito maior. Os ataques demoravam mais para acontecer e quando aconteciam com sucesso, o estrago era muito maior, o impacto era muito maior. E recentemente, com o uso da inteligência artificial, os ataques voltaram a ser pulverizados.
né? Porque a facilidade de fazer um ataque hoje em dia com o uso de inteligência artificial ela é muito grande. Então, independente de você conseguir acesso, por exemplo, a uma credencial que tem privilégios, ou de você conseguir acesso em uma credencial que não tem privilégios, por exemplo, usando o contexto da credencial aqui, de um ataque a uma credencial, você fazer isso de maneira pulverizada é muito mais rápido e vantajoso para o atacante, porque ele vai gastar menos recurso, ele vai gastar menos tempo e o objetivo dele vai ser alcançado da mesma forma, né? Então, se o atacante está se atualizando, usando ferramentas atuais, usando inteligência artificial, estudando, por que a gente, defensor aqui, não vai se atualizar também, né? A mesma inteligência artificial que cria scripts para ataques pulverizados também cria scripts para defesa, também cria scripts para integrações de ferramentas, também cria mecanismos para proteção, enfim, para criar novas camadas de segurança, para mostrar para a gente que existe um viés diferente, existe uma visão diferente, que às vezes a gente não está tendo essa visibilidade, ou a gente não está expandindo a nossa mente, nosso pensamento para pensar, o famoso pensar fora da caixa, né? A IA nos ajuda, inclusive, nisso, né? Tem um colega meu que fala que a gente tem que usar a IA para aprender. Isso é muito real, né? Se a gente não utilizar a inteligência artificial para aprender cada vez mais e mais rápido, a gente vai ficar para trás, pessoal. Nosso CEO da Cloud Target aqui, ele sempre diz que se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz hoje nos próximos 6 meses, 12 meses, a gente vai ficar para trás. Como empresa, isso vale como pessoa, para tudo que a gente faz, né? Então, estou espalhando a mensagem aqui para vocês. Se vocês continuarem fazendo, do ponto de vista de cibersegurança, de proteção, de proteger os ativos, de proteger as empresas de vocês, se vocês continuarem fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo hoje por mais 6 meses, 12 meses, 18 meses, a gente vai ficar para trás. Vocês vão ficar para trás. Então, é muito importante a gente se atualizar, a gente buscar conhecimento, a gente utilizar a inteligência artificial na prática para ganharmos tempo para aquilo que realmente importa. Então, muitas tarefas repetitivas a gente consegue resolver com IA e a gente consegue utilizar o nosso tempo para aprender, para pensar, para trazer uma solução diferente, para testar alguma coisa, para fazer um laboratório, enfim, para criar coisas. E acho que isso é utilizar a IA no seu mais puro conceito, né? Isso sem falar da IA voltada para a cibersegurança, né? Que a gente vai falar aqui também. Mas só o fato da gente ter essa mentalidade de produtividade, de produzir mais, de fazer mais com menos, já ajuda, inclusive, indiretamente, nesse ponto de cibersegurança para negócios, tá bom? Eu gosto de falar bastante, vocês podem perceber, né? Bom, seguindo aqui, pessoal, a gente tem um outro problema aqui, que é a questão do ROI, né? O retorno de investimento. Hoje ele está sendo mal interpretado dentro do universo de cibersegurança. Eu coloquei aqui uma frase meio agressiva, né? Que é para dar esse choque de realidade mesmo, que o ROI em cibersegurança ele é um conceito perigoso, né? Por que ele é um conceito perigoso? A gente comentou aqui de uma fórmula matemática aí que dá para a gente ter uma visão bem básica de como calcular o impacto de um incidente, por exemplo, num ambiente de operação onde a gente produz produtos físicos, né? Mas a gente não mede o ataque que ele não aconteceu. O que isso significa na prática, pessoal? Quando a gente não tem visibilidade, a gente não consegue saber o quanto aquilo iria custar. Pode ser que nem custou nada, tá? O ataque. Pode ser que o ataque realmente foi um falso positivo ali. Mas só o fato da gente não ter a visibilidade, a gente não consegue calcular esse ROI da melhor maneira. E aí, muitas vezes, cálculos de ROI que são feitos em grandes empresas, que não executam os processos de cibersegurança da melhor maneira, eles podem ser errôneos, eles podem ser não muito assertivos, digamos assim. E aí, quando a gente vai definir um budget para cibersegurança baseado em ROI, por exemplo, esse budget ele pode ser mais baixo do que o que a gente realmente precisa, tá? Então, é muito importante, por isso que a visibilidade ela é sempre o primeiro passo quando a gente fala de cibersegurança. Se eu não souber o que eu tenho, como eu tenho e como eu faço para proteger, essa conta ela não vai fechar de nenhuma forma. E aí a gente sempre vai ficar tentando fazer aquilo que a gente não consegue, né? Isso é muito perigoso, porque a gente acaba tomando decisões com base em dados que não são reais, né? A gente acaba tomando algumas decisões com base em fatos que não são fatos, né? O famoso achismo, né? Com o que a gente acha que está acontecendo, com o que a gente acha que pode acontecer, e não com o que de fato está acontecendo e a gente não está vendo, né? Então, tem outra frase aqui que fala muito bem isso, né? Você não prevê o impacto com precisão. Quando você não tem visibilidade, quando você não mede o ataque que ele não aconteceu, você não tem
precisão. Posicionando a Cloud Target aqui agora como parceiro de cibersegurança para vocês, né? O que a gente vem fazendo nos últimos meses aqui, pessoal? Existe um dashboard em que a gente está desenvolvendo aqui para os nossos clientes, que a gente consegue, de alguma maneira, traduzir alguns KPIs técnicos, e aí entra nesse quadro verdinho aqui, como o tempo de resposta, por exemplo, a gente está conseguindo traduzir isso em impacto previsto, né? Redução de impacto. O quanto de impacto eu preveni atuando em um alerta específico, que talvez, se não tivesse a Cloud Target monitorando isso, ou respondendo isso, ou fazendo esse serviço para você, talvez você não teria essa visibilidade. Então, o quanto isso causou de impacto no seu ambiente, ou quanto isso não causou de impacto no seu ambiente. Isso tem sido muito bem visto pelos nossos clientes, e a gente tem planos aqui, obviamente, de crescer isso para todos os clientes que desejarem ter essa visibilidade, tá? Quando a gente fala de KPIs, que são a base disso tudo, né? A base da visibilidade é um KPI bem executado e bem medido, o tempo de resposta ele pode ser o principal quando a gente fala principalmente de resposta a incidente, né? Apesar de existirem outros universos dentro de cibersegurança, a resposta a incidente é um deles, e o tempo de resposta, nesse caso, ele é o principal KPI, né? Porque a gente consegue medir redução de impacto, né? Esse é um KPI que não é técnico, não existe uma ferramenta que vá trazer para você redução de impacto. Aqui entra um pouquinho do conceito de observabilidade. A gente estudar um KPI técnico de tempo de resposta, por exemplo, e fazer conta mesmo, como eu comentei para vocês, aquela conta que a gente já fez aqui, muito simples, muito básica, de redução de impacto. É claro que isso em larga escala, com mais complexidades, com mais dados, com mais contexto, a gente consegue resultados cada vez maiores e mais precisos, tá? Mas, basicamente, tempo de resposta, redução de impacto e continuidade operacional, principalmente, pessoal. Então, aqui não é evitar com que o incidente aconteça, mas quando acontecer, responder no menor tempo possível, mitigar o máximo do impacto, ou seja, o impacto causado por aquele alerta, por aquele incidente, ele vai ser o menor possível e a operação ela vai continuar funcionando da melhor maneira possível. Ela não vai ficar parada, ela não vai ter interrupções longas, ou se tiver interrupções, vai ser no menor tempo possível, com o menor impacto possível, tá? Parece um pouco redundante tudo isso que eu estou falando, mas na prática tudo isso faz muito sentido, tá, pessoal? E aí a gente entra nos próximos dois fatores aqui, os dois fatores finais do nosso webinar, que é para tentar contribuir um pouquinho nesse contexto para vocês, que é o papel da IA e depois o papel da plataforma, né? A gente vai falar disso no próximo slide. Mas hoje em dia o papel da IA, seja ela generativa, seja ela agêntica, seja ela da própria produtividade, como a gente comentou ali, né? Mas a IA voltada para a cibersegurança aqui agora. A gente tem um cenário onde o volume de ameaças ele já ultrapassou a capacidade humana de cognição e de correlação, né? Se a gente não tiver boas ferramentas e a gente não conseguir executar os processos da melhor maneira, a gente fica para trás. Hoje em dia não existe uma query que você faça dentro de uma ferramenta, por exemplo, que traga tudo o que você quer. Você vai ter que fazer várias queries, você vai ter que gastar o seu tempo para fazer essa correlação manual, né? Por mais que a ferramenta ela colete logs, ela cruze dados ali de alguma forma, sem a IA hoje em dia a gente não consegue trazer correlação rápida, tá bom? E aí o que acontece, né? Análise manual, ela não escala, a decisão manual, ela atrasa e gera impacto aqui, e a resposta manual, muitas vezes, ela falha, principalmente porque a gente olha de maneira individualizada, né? Quando a gente tem um cenário onde uma inteligência artificial opera dentro do nosso SecOps ali, das nossas operações de segurança, ela vem justamente para reduzir o tempo de cada um dos processos, né? Então, a correlação ela é automática. Eu não tenho que me preocupar mais como analista, por exemplo, em ter que abrir 4, 5, 6 telas, 6 soluções de cibersegurança e cruzar os dados e documentar isso no Notepad, porque na minha cabeça, muito provavelmente, eu não vou conseguir guardar informações de vários lugares diferentes, e eu documento isso em algum lugar para depois entrar num conceito de observabilidade e eu manualmente, cognitivamente, humano, cruzar esses dados para depois ter um veredito de resposta que ainda assim pode ser demorado e errôneo, né? Então, a IA, dentro do contexto de cibersegurança, ela vem justamente para agilizar todos esses processos, né? Correlação automática, priorização inteligente e resposta assistida. Assistida porque ainda um analista precisa fazer a curadoria disso tudo, né? Mas a gente já está trabalhando em alguns casos, em alguns cases no mercado,
onde até a resposta ela é 100% autônoma, tá? Isso reduz o tempo de resposta, o tempo de correlação, isso melhora a inteligência de ameaças num contexto geral, global para uma organização, tá? Os resultados, eles são muito impactantes, tá bom? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor de como a Cloud Target faz isso na prática, chamem a gente, vamos entender o nosso serviço de SOC aqui, por exemplo, como a gente opera, como a gente usa IA dentro das nossas operações, para a gente mostrar para vocês um modelo de dashboard, mostrar para vocês um case um pouco mais prático, mais próximo para a realidade de cada um de vocês, tá bom? É só chamar a gente que a gente consegue demonstrar isso para vocês. E aqui, né? Inteligência artificial não é só inovação, é sobrevivência operacional. De novo, volto naquela frase, né, pessoal? Se a gente continuar fazendo o cenário vermelho aqui, que a gente faz hoje, que muitas empresas fazem hoje, se a gente continuar fazendo isso pelos próximos meses, a gente vai ficar para trás, a gente vai virar alvo dos atacantes, porque o atacante ele vai tentar uma vez, ele vai conseguir, ele vai tentar a segunda, ele vai conseguir, ele vai ter a porta aberta ali sempre que ele quiser, tá? E aí os impactos financeiros e de negócio são incalculáveis aqui nesse quesito, tá bom? Então, o fato da gente começar a utilizar a inteligência artificial para a cibersegurança é muito importante para a gente reduzir o tempo de cada um dos processos e ganhar celeridade para aquilo que realmente importa, né? Seja para a gente ter criatividade, seja para a gente conseguir pensar fora da caixa, seja para a gente desenvolver uma nova solução, enquanto a IA faz o trabalho massivo, enquanto a IA faz o trabalho que deveria ser manual ali para a gente, tá bom? E o segundo conceito aqui é o conceito de plataforma, pessoal. Esse conceito é uma observação que a gente, como Cloud Target, aqui vem fazendo no mercado, principalmente em relação aos principais players que se posicionam em cibersegurança, infraestrutura, como um todo, tá? Os principais players de tecnologia hoje. O que significa esse conceito de plataforma, né? E por que ele é o verdadeiro diferencial? Você plataformizar um produto significa, na prática, no dia a dia, para quem manja de cibersegurança, significa correlacionamento de informações, significa compartilhamento de sinais e telemetrias, significa contexto para um analista, para uma ferramenta ou para uma IA poder atuar. Né? E quando a gente tem contexto de dados dentro de uma operação de segurança, os processos que a gente comentou aqui até agora, eles são executados de maneira muito mais rápida, né? Imagina que eu não tenho contexto, que as minhas ferramentas aqui elas não se conversam entre si. Então eu tenho, entrando um pouquinho mais no Technicase aqui, eu tenho ferramentas de EDR, de anti-spam, de ITDR, de CASB, de ZTNA, eu tenho N soluções ali. Então eu tenho muito investimento, eu estou protegendo todos os meus ativos, mas de maneira individualizada, cada ferramenta fazendo o seu papel de maneira individual. Elas não se conversam, elas não se compartilham. O que acontece quando a gente tem esse cenário? O atacante ele entra por uma porta em que só aquela ferramenta vai detectar aquela porta. Quando ele fizer uma movimentação lateral, ou ele der segmento no processo do ataque dele ali, que ele for para um outro vetor de ataque, que ele for para um outro ativo, somente a segunda ferramenta vai ver o segundo ativo. E quando a gente traduz isso para operação diária de cibersegurança, é muito provável que um analista, ou até uma IA, nesse caso, sem o contexto, sem o compartilhamento, sem o correlacionamento, ele identifique esses alertas de maneira individualizada. E acontece muito, em mais de 90% dos casos, para não errar o número exato aqui, esses alertas eles são fechados como falsos positivos, ou até aquele positivo benigno, né, que de fato aconteceu algo anômalo, mas não teve impacto negativo para a minha organização. Mas que lá na frente a gente vai ter um impacto que poderia ser evitado aqui atrás. Então, quando a gente tem uma visão unificada aqui, plataformizada, vou dar um exemplo aqui, né? Quando o incidente acontece no anti-spam, lá no phishing, o EDR está sabendo. Quando esse incidente evolui para um EDR, para uma máquina, ou evolui para um ITDR, para uma credencial, a gente tem o contexto histórico do que aconteceu, da onde ele veio. Então, permite com que a gente detecte mais rápido, com que a gente responda mais rápido e responda de maneira mais eficaz. Não apenas contendo aquela ameaça no vetor de ataque principal onde ela teve atuação, mas também contendo a ameaça em todo o caminho de ataque que aquele ataque percorreu, inclusive fechando até uma possível backdoor que ficou aberta lá no início, no primeiro ponto de ataque. Tá? Então, isso traduz, né, o uso de plataformas, o uso de produtos plataformizados aqui, de ferramentas plataformizadas, nos dá essa visão unificada, que no dia a dia, para um analista, fica muito mais fácil. E aí, de novo, né, trazendo o contexto da IA aqui,
Quando a gente utiliza IA numa plataforma com visão unificada, isso melhora ainda mais. Se a gente estava falando de detecção em segundos, em minutos, aqui ela pode acontecer em centésimos, em milésimos, né? Então ela é praticamente instantânea. A gente não sente isso do ponto de vista de delay, de atraso de detecção, de contenção de ameaças, né? E claro, combinando tudo isso com produtos de automação para executar ações sem ter a dependência ali de um analista, por exemplo. Enfim, a ideia aqui não estou falando sobre reduzir pessoas, tá, pessoal? Até porque a gente pode fazer um upskilling, por exemplo, dessas pessoas, para que essas pessoas possam executar outras tarefas que são mais importantes do que as tarefas repetitivas que elas fazem, tá? Mas aqui é sobre posicionamento, é como a gente posiciona a tecnologia, como a gente posiciona processos, como a gente posiciona documentações, como a gente posiciona estratégia em cibersegurança e investimento em cibersegurança dentro da nossa organização, para que a gente tenha lá no final resultados que façam a diferença quando a gente fizer a conta de ROI, por exemplo, ou quando a gente fizer a conta de redução de impacto, tá? Em que o fator principal é o tempo, tá? Aqui, como eu disse, né, alertas que não se conectam e resposta lenta, né? Então a gente tem, voltando aqui, né, ferramentas que não se conversam entre si, alertas que não se conectam entre si, então a gente não tem visão do todo, a gente não tem histórico do que aconteceu, e por isso a gente tem uma resposta lenta e individualizada, o que abre muito a margem para riscos serem explorados, né? Então a gente não está reduzindo mitigação, a gente não está tratando mitigação de risco aqui, a gente não está reduzindo o risco da nossa organização, a gente está apagando incêndio. E muitas vezes esse incêndio ele é só uma fumaça que a gente está preocupado, mas no outro cômodo está acontecendo um incêndio muito maior que a gente não está tendo visibilidade, por exemplo. Tá? Quando a gente tem aqui o produto plataformizado, né, o conceito de plataforma aqui, a gente tem a visão unificada, a gente tem eventos correlacionados e compartilhados instantaneamente entre si, e a gente tem uma resposta mais ágil e mais assertiva, principalmente quando a gente coloca inteligência artificial nesse processo, tá bom? Então, pessoal, para finalizar aqui com vocês, a gente dá sequência aqui em algumas perguntas, responder algumas respostas de vocês, responder algumas perguntas de vocês aí, que eu estou vendo aqui o QIA do Teams tem algumas coisas. O maior risco de ser atacado hoje é não saber agir, né? Por mais que a gente tenha ali soluções, tecnologias, é importante a gente rever, claro, esse conceito, não buscar talvez a solução mais cara ou nem a mais barata, com base em budget, por exemplo, mas procurar a solução que melhor nos atende dentro desse conceito que a gente trouxe, né? Da gente ter visibilidade, da gente ter controle, da gente ter mecanismos de segurança efetivos, procurar observar esses produtos plataformizados que existem no mercado. Hoje em dia, os principais players já estão plataformizando todos os seus produtos, buscar cada vez mais conceitos de inteligência de ameaças para dentro das operações de segurança. Então, até como mecanismo da gente prever ataques, da gente se antever, né, de ataques que estão acontecendo no mercado com organizações parecidas ou do mesmo segmento, por exemplo, mas que de alguma forma ou de alguma maneira, ou talvez por sorte, ainda não chegou até a gente, né? Então, utilizando aqui o contexto de inteligência de ameaças, a gente consegue entender o que está acontecendo no universo fora da nossa organização e se preparar cada vez melhor, cada vez mais e melhor para isso, tá bom? E aí eu termino com a frase aqui de que segurança não elimina risco, né? É uma frase um tanto quanto agressiva e reflexiva aqui para todo mundo. Mas segurança não elimina risco, segurança reduz impacto no tempo certo, tá? Então, a gente trabalha aqui para reduzir o impacto, justamente porque, eu volto a dizer aquela perguntinha, a perguntinha não é mais se eu for atacado, é quando eu for atacado, tá? Então, se eu for atacado, eu ainda tenho o fator C, né, o fator if else ali, do risco existir, do risco ser explorado ou não. Aqui não, quando eu assumo quando eu vou ser atacado, eu consigo expandir minha mente, pensar um pouquinho melhor fora da caixa, no contexto aqui de reduzir impacto, né? Eu sei que o impacto vai acontecer, então como eu me preparo preventivamente, proativamente, para esse impacto ser o menor possível e no tempo mais rápido, né? No menor tempo possível também, tá bom? Pessoal, o conteúdo foi esse de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente fica à disposição aqui para tirar dúvidas de vocês. Eu vou abrir o QA aqui, a gente vai responder algumas perguntas, caso tenha também. E eu queria convidar vocês aqui para ler o QR Code que está na tela, para a gente poder fazer um assessment de cibersegurança no ambiente de vocês, justamente baseado aqui, agnóstico, tá? Justamente baseado nos controles do CIS,
nos pilares do NIST, para a gente ter um pouquinho dessa visibilidade que eu comentei na reunião de hoje, tá? Na agenda de hoje. É muito importante executar esse processo. Talvez vocês já até façam com algum outro player, e não tem problema nenhum, mas é muito importante a gente ter essa visibilidade, né? Esse diagnóstico para a gente ter um direcionamento um pouquinho melhor do que a gente deve fazer primeiro, né? Do que é mais crítico, do que não é, para a gente poder, de fato, executar tudo que foi falado aqui na reunião de hoje, né? Sobre reduzir impacto, sobre usar melhor as soluções, sobre usar melhor a inteligência artificial, sobre usar melhor os nossos analistas, enfim, sobre executar os processos da melhor maneira possível, tá? Para quem ficou aqui até o final e leu o QR Code aqui, vai responder o formulário, vocês vão ganhar 50% de desconto no nosso produto aqui na nossa jornada de segurança. Basta chamar a gente aqui com o formulário preenchido, a gente vai ter atenção aqui de dar o desconto apenas para quem respondeu o formulário. Então, isso é importante. Respondam o formulário, vocês vão ganhar 50% de desconto, vão conhecer um pouquinho melhor o produto. A gente tem clientes na sala aqui, a gente está com uma média de 50 pessoas até o final, isso é um bom quórum aqui. E a gente tem clientes aqui nessa sala que já executaram mais de uma vez esse produto, tá? Então, o pessoal pode até fazer benchmark internamente aí depois no LinkedIn, que o produto ele vale a pena, ele é bem bacana. Ele tem um custo bem legal aqui, ainda mais com 50% de desconto. O resultado desse produto ele é rápido, tá? Só para dar um contexto aqui para vocês, é um produto que em 3 semaninhas, 4 semaninhas no máximo, vocês já têm o diagnóstico, vocês já têm um mapa mental ali, algo visual, para a gente conseguir traçar um roadmap mais estratégico de cibersegurança, seja de projetos, seja de serviços, seja de troca de soluções, o que vocês precisarem, o que vocês necessitarem ali, podem contar com a gente também, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela mais uns minutinhos para todo mundo escanear, para todo mundo responder o formulário, e aí eu vou contar com o apoio aqui da equipe para a gente falar um pouquinho com o chat e responder as perguntas, tá bom? Vamos ver aqui o que a gente tem no nosso perguntas e respostas. Legal. Acho que não tem nenhuma aqui, bacana. Eu não sei, eu vou levar isso como um ponto positivo, não sei se isso é bom ou ruim, tá bom? Mas de qualquer forma, pessoal, reforço o convite aqui para falar com a gente da Cloud Target, procura o seu AM responsável, caso você já tenha um, caso você não tenha, procura o nosso departamento de Customer Success, procura o nosso departamento de Marketing, me procura pessoalmente também no LinkedIn, qualquer canal que você achar sobre a Cloud Target, pode chamar a gente e a gente vai atender vocês da melhor maneira possível, tá bom? Pessoal, é isso. Acho que terminamos aqui um pouquinho mais cedo, liberar todo mundo para o almoço. Deu basicamente 1 hora, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, agradeço o quórum aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.